Olá, que alegria estudar com você. Eu sou a professora Daniele Leite. A nossa aula de hoje é sobre supervisão e coordenação pedagógica no espaço de formação. Então, a gente vai iniciar a nossa aula. Quero dizer para você que eu vou trabalhar alguns textos aí da supervisão, deste livro aqui, Novos Olhares, né, sobre a supervisão, e na hora que eu for estudar sobre a coordenação, eu também passo para vocês um dos livros aí principais a respeito, e também o nosso estudo é com base naqueles conteúdos que caem nas provas de concurso. Eu vou fazendo algumas leituras, algumas reflexões e explicações, e ao final a gente resolve algumas questões. É muito importante que você esteja atento, papel e caneta na mão, um copo d'água aí para se hidratar e muita atenção. Vem comigo. Aqui então está o nosso tema, supervisão e coordenação pedagógica, e coordenação pedagógica como espaço de formação pedagógica. Nós vamos iniciar então pela supervisão. Nós temos que entender que o trabalho do supervisor é um trabalho itinerante, ele não tem um ponto fixo de trabalho, uma escola fixa. Ele trabalha em prol da gestão democrática e também traçando aí parâmetros para a atuação, tanto da coordenação como dos professores, trabalha ali em conjunto com a direção, sempre com o foco na qualidade do ensino. O supervisor, ele vai promover essa interação também entre a coordenação, o professor, a comunidade ali escolar, mas ele também tem alguns trabalhos técnicos, como em relação à titulação, a estabelecer parâmetros de formação e também, em conjunto com a direção escolar e com a coordenação pedagógica, pensar as formações continuadas para os professores, refletir sobre as necessidades daquela escola voltada, então, para o trabalho escolar. Vamos aqui para o nosso texto para a gente esmiuçar o tema supervisão. O trabalho do supervisor tem o caráter de suporte ao trabalho pedagógico, então entendam como um suporte. O que é a ação supervisora? O que compete à ação supervisora? Explicitar as contradições, trabalhando o conflito, com o objetivo, então olha aqui, qual que é o objetivo da ação supervisora? Estabelecer relações de trabalho no grupo da escola. Trabalhar as diferenças, trabalhar buscando criar demandas, fazer a leitura da escola considerando sua singularidade, criar formas próprias de conhecimento, enfatizar a produção do professor no interior da escola, num movimento de ensinar e aprender, ser um problematizador, ter o conhecimento como um dado relativo, ver na proposta pedagógica uma possibilidade de reconstrução da escola, ter comportamento expresso com clareza, trabalhar tendo em vista o sentido da vida humana. Perceba então que o trabalho da supervisão, ele não é essencialmente técnico, ele tem sim algumas funções técnicas, mas ele também está todo envolvido ali pelas reflexões a respeito das particularidades da escola. Perceba que o objetivo é harmonizar as interações no ambiente escolar e também pensar a escola e pensar o que é melhor para a escola, considerando as suas singularidades, as suas particularidades. O trabalho do supervisor, centrado na ação do professor, não pode ser confundido com assessoria ou consultoria, por ser um trabalho que requer envolvimento e comprometimento. O supervisor também ele não é um fiscal do professor,
ele não é aquela autoridade sobre o professor, não deve ser encarado como uma função longe do professor. O supervisor é aquele profissional que ele tem que trabalhar junto e em prol ali da qualidade do ensino. Então, ele estará voltado para a gestão democrática, um trabalho colaborativo e que olha as diversas faces da escola. O supervisor, tomando como objeto de seu trabalho a produção do professor, afasta-se da atuação, atenção aqui, linear, hierarquizada e burocrática. Tudo que o supervisor não é isso aqui, que vem sendo questionada por educadores e passa a contribuir para um desempenho docente mais qualificado. Considerando as características próprias do professor, o supervisor desenvolve com ele, olha aqui, com ele, um trabalho colaborativo, as formas possíveis de controlar o processo de aprender e de ensinar. O supervisor abdica de exercer poder e controle sobre o trabalho do professor e assume uma posição de problematizador do desempenho docente. Então, vamos voltar aqui. Qual que é o objetivo da ação supervisora? Estabelecer relações de trabalho no grupo da escola. Ótimo, voltado para a reconstrução da escola, tendo em vista o sentido da vida humana, e o supervisor irá atuar numa posição de problematizador do desempenho docente. Uma das funções do supervisor é problematizar. Ele sempre terá como foco melhorar o trabalho docente, aprimorar o trabalho docente, porém de forma colaborativa. A gente não vai ver mais a função da supervisão como uma função de poder e controle, de fiscal, de mando apenas, de algo longe, mas sim de um trabalho atuando em conjunto. E a finalidade de se problematizar é justamente para que, em conjunto com o professor, melhore, aprimore as suas práticas. Problematizar o desempenho docente significa assumir com o professor uma atitude de indagar, comparar, responder, opinar, duvidar, questionar, apreciar e desnudar situações de ensino em geral e, em especial, as da classe regida pelo professor. O supervisor vai ter aquele papel de questionar, de colocar em dúvida, colocar na pauta questões que muitas vezes são passadas aí por cima sem ninguém questionar e perceber. Com a finalidade, sim, de aprimorar as práticas, adequar às necessidades da escola e às necessidades do professor também. Então, trazer aí na pauta questionamentos, focando no sentido, de forma que faça sentido para o professor e também faça sentido para o aluno. O trabalho do supervisor é determinado pelas demandas do trabalho do professor. Sendo assim, a ação do supervisor com o professor configura-se numa parceria na qual ambos, politicamente, têm posições definidas com base nas quais refletem, criticam e indagam a respeito de seus desempenhos como profissionais que trabalham numa instituição social chamada escola, em nível curricular específico. O trabalho do professor que dá sentido, olha aqui, o trabalho do professor que dá sentido ao trabalho do supervisor no interior da escola. Então, a ação supervisora terá, sim, atividades técnicas, atividades de se voltar para o currículo da escola, mas também terá esse trabalho colaborativo de aprimorar, de problematizar junto com o professor e para o professor, sempre se voltando para as necessidades e particularidades da escola e também do trabalho do professor. Interessante é ver que aqui o nosso texto diz que o trabalho do professor vai ser o foco do trabalho do supervisor.
Perceba aqui então que a ação supervisora, ela se desenvolve a partir da ação, reflexão, ação do trabalho do professor. Para compreender este processo, o supervisor necessita. Olha aqui então que interessante. Por que na rotina de trabalho do professor deve fazer parte o processo de ação, reflexão, ação? Porque a partir desse processo de ação, reflexão, ação, a supervisão vai desenvolver o trabalho dela. Lembrando que a partir dessa reflexão sobre a prática, o professor também vai desenvolver um perfil problematizador e juntos com a supervisão, eles vão chegar aí em pontos comuns de melhorias para o ensino. Vamos ver aqui então, continuando em relação à supervisão. Para compreender este processo, o supervisor necessita superar os impasses conceituais do termo supervisão. Sim, o supervisor tem que entender que a função dele não é uma autoridade acima de tudo e de todos, em que ele nem contato terá com o professor. O supervisor tem que quebrar essa ideia de poder e passar a assumir uma postura de um trabalho conjunto e colaborativo. B. Compreender a escola como local de trabalho. Ainda que o trabalho da supervisão seja itinerante, ele vai passando pelas escolas, o supervisor tem que entender que a escola é o seu local de trabalho, não é apenas o seu objeto de trabalho, mas o seu local. Assim, ele passa a ter aquela sensação de pertencimento e que o trabalho dele tem um propósito muito além que apenas cumprir funções técnicas. Identificar-se como trabalhador da escola, conceber o professor como um dos trabalhadores da escola, desmistificar a figura do supervisor escolar e F, conceber-se como um sujeito que produz, reproduz e pesquisa diferentes maneiras de ensinar, de aprender e também de orientar. Admitir que o professor na sua sala de aula tem sua própria produção. Perceba aqui então que todas essas características nos levam a entender que o papel da supervisão, que não é meramente técnico, isso eu já disse, ele é um trabalho sim essencial, mas que vai partir da prática do professor. Então, quanto mais barreiras o supervisor colocar entre ele e o professor, mais dificuldade desse trabalho fluir. Logo, ele também tem que valorizar o trabalho do professor e respeitar, se atentando que as práticas do professor em sala de aula devem ser consideradas produções do professor. E a partir dessas produções que o supervisor, então, vai indagar, vai produzir problematizações para que juntos, ele e professor, adequem, melhorem e reflitam sobre essas práticas. Identificar a produção do professor na interação professor-aluno. Estar convencido de que saber e conhecimento são predicativos de todos os seres humanos. Além do supervisor ter uma boa interação com os professores, ele também deve promover essa prática entre professor e aluno, criando, então, proporcionando esse ambiente harmonioso de interação, de troca, onde todo mundo ensina e todo mundo aprende. Admitir que é na interação do professor que ensina e aprende e do aluno que aprende e ensina que se encontra o eixo principal da aprendizagem sistematizada na escola. O supervisor, ele vai ter aí então esse objetivo de, com seu trabalho, sempre promover o ensino e aprendizagem, fazendo sim adaptações, adequações a partir da problematização, sempre promovendo a ação, reflexão em ação, ou seja, fazer com que o próprio professor se autoavalie e participe dessas problematizações, a chegar em soluções para melhorias na qualidade do ensino. Então, esse supervisor, ele vai ter um foco nesse processo de ensino-aprendizagem, considerando o todo, considerando que todos ali estão aprendendo e ensinando. Então, eu fiz alguns quadros aqui para vocês ressaltarem, né?
É preciso que o compromisso político do educador supervisor faça uso do discurso e dos espaços instituídos, fazendo uma reinterpretação crítica da burocracia impetrante no sistema, a fim de colocá-la a serviço da finalidade educativa da escola. Percebe que a supervisão, ela tem todo um propósito no trabalho também social, voltado ali para a escola, voltado ali para o todo, para o conjunto. Então, quebra, se você ainda tem alguma ideia ali de trabalho de supervisão como trabalho técnico, quebra essa ideia, porque a supervisão tem um compromisso político de sim valorizar e cumprir com a qualidade no ensino, seja valorizar as práticas que já existem e colaboram com a qualidade, seja aprimorar aí as práticas para se chegar à qualidade. Lembrando que o próprio texto diz, a fim de colocá-la a serviço da finalidade educativa da escola, tendo um papel de reinterpretação crítica. Segundo quadrinho, provocando a reflexão sobre sua prática, tendo em vista a qualidade do ensino a ser oferecido à grande massa da população brasileira, o supervisor terá a oportunidade de redefinir seu papel, revertendo o fluxo, colocando o sistema a serviço da escola, impedindo que ela continue tarefeira do sistema, desviando-se cada vez mais de sua função social. Então, aqui o texto deixa claro, o supervisor, ele sim vai tomar a frente de condutas que demonstrem que o sistema está a serviço da escola e não a escola a serviço do sistema, e sempre priorizando a função social da escola. A escola não deve ser mera tarefeira. A escola não deve colocar como prioridades os serviços burocráticos, mas sim voltar-se para a sua essência, para a sua função social de educar, de formar cidadãos críticos e reflexivos. Então, o supervisor ele vai colaborar para a integração desse trabalho. Com referência ao estudo, o supervisor apresenta-se então como um líder. Quem é o supervisor? Um líder reconhecido pela competência, pela identificação com os interesses coletivos, que mobiliza, e é muito importante a gente utilizar esse verbo, mobiliza, e não motiva. O supervisor ele não vai trabalhar apenas com motivação, ele vai promover a reflexão sobre a prática, para que então mobilizem os envolvidos, no caso aqui nós estamos voltando para os professores, mobilizem os saberes, mobilize esses professores para que eles se engajem num comprometimento social para trabalhar numa escola que vai refletir a qualidade. E a partir dessa prática, eles reflitam a respeito do seu trabalho. E aí a supervisão trabalha em conjunto, problematizando, dando um feedback, até estabelecendo alguns parâmetros, mas em prol dessa função social da escola. Que dinamize encontros para discussão e atualização teórica das práticas. Quando eu utilizo a expressão mobiliza, é justamente porque o professor ele vai se sentir engajado, motivado, com vontade e, o melhor de tudo, ele vai entender, ele vai perceber o sentido da sua prática. E quando tiver que mudar, ele também vai reconhecer que não deu muito certo. Por isso é importante que o professor reflita, ele reflita sobre a sua ação para que ele continue melhorando. E entre os vários objetivos desta mobilização ao estudo, destacam-se novamente a consciência do propósito das ações e a ampliação político-social dos princípios e dos conceitos que as orientam. O supervisor vai ter o papel de estar sempre orientando os professores a estudar, a se formar, a entender e a refletir a sua prática, sempre
porque o supervisor tenha consciência de que o estudo, o conhecimento vai possibilitar ali práticas com mais qualidade e voltadas para os alunos. É importante que essa reflexão sobre a ação também se volte para as particularidades e necessidades dos alunos. Às vezes, as práticas precisam ser voltadas àquelas necessidades dos alunos. Então, não significa que o professor está errando, mas sim que as práticas podem ser adequadas e o supervisor deve verificar isso e apontar. O supervisor não é um técnico encarregado da eficiência do trabalho e muito menos um controlador de produção. Sua função e seu papel assumem uma posição social e politicamente maior de líder, de coordenador, que estimula o grupo à compreensão. Então, daqui a gente tira, supervisor não é um técnico, não é um controlador de produção. Quem é o supervisor? Ele é um líder que estimula o grupo à compreensão. E aí eu trago para você uma citação do livro que nós estamos utilizando, que é 9 Olhares sobre a Supervisão, e a gente tem aqui assim, o que sobressai como principal fator para o sucesso da escola é a presença de um supervisor que vê sua tarefa como essencialmente pedagógica, que está junto com os professores, discutindo com eles os problemas e buscando as soluções, conhecendo as crianças, enfim. O fato de a escola contar com alguém preocupado com o ensino e que busca meios de auxiliar o professor e tornar a sua tarefa menos árdua contribui sobremaneira para o sucesso da escola. Mediano, 1990, página 83. Perceba, então, que o supervisor aqui está numa posição de sujeito também da escola. Lembrando que para ele não promover um trabalho tarefeiro e burocrático, isso necessita da postura dele, então, que ele não seja tarefeiro e burocrático e que as escolas em que ele trabalha também não tenham esse perfil. Mas o supervisor, por muitas vezes, vai encontrar esse perfil. Então, ele vai trabalhar no sentido de mediar as relações a fim de que as escolas enxerguem a sua função social e o trabalho do professor também. Não basta ficar apenas naquela rotina de aula expositiva, aluno sentadinho atrás da carteira, vamos fazer prova, aquela avaliação classificatória, e não proporcionar a reflexão sobre o trabalho. Quando o supervisor encontra uma escola assim, ele vai fazer o meio de campo, vai fazer a mediação para que passe por um processo de mudança. O supervisor, ele deve colaborar ainda com a definição e explicitação do projeto político-pedagógico da escola. Lembrando que a gente pode perceber que a função da supervisão é uma função humanizada e humanizadora, buscando uma prática transformadora. Então, esse supervisor, ele vai trabalhar aí também como interlocutor do projeto político da escola, o projeto político pedagógico, né, da escola. Ele vai trabalhar ali em relação a esse projeto político pedagógico de forma conjunta com a escola e com a comunidade escolar e sempre levando a consciência de que o projeto político-pedagógico da escola deve ser construído de forma democrática. Entendemos o supervisor como um intelectual orgânico no grupo, segundo Gramsci. Sua praxis, portanto, comporta as dimensões reflexiva, organizativa, conectiva, interventiva e avaliativa. Perceba, então, quantas dimensões o trabalho da supervisão tem. Por isso que muitas vezes a gente enxerga como um misto de técnico, de mediador, de harmonizador ali do ambiente, de um trabalho conjunto mesmo. Por quê? Porque ele tem várias dimensões e eu te aconselho a guardar essas dimensões porque a sua prova pode pedir. Então, vamos reforçar aqui as dimensões são reflexiva, organizativa, conectiva, interventiva e avaliativa.
nessa medida, nos afastamos daquela postura de controle burocrático em direção à do educador. Lembrando que o supervisor, então, ele vai trabalhar junto com o educador, proporcionando aí também a formação desse educador. O currículo como objeto de trabalho da supervisão. Muitas pessoas ainda acham que a supervisão só tem esse trabalho, né, o foco no currículo, mas isso não é verdade. Nós já percebemos que o trabalho do supervisor, ele também é um trabalho reflexivo e voltado para a transformação. A nossa aula está ficando um pouco extensa, então eu vou fazer uma pausa para você descansar um pouquinho e tomar uma água, mas não me deixa, volta já já comigo. Até mais!